Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ficar de pé, vamos iniciar a Santa Missa de hoje, já rogando a Deus por todas as nossas intenções que trazemos no coração e vamos rezar também por todos aqueles que hoje não puderam vir ou por qualquer motivo de doença, viajando, que Deus ampare a todos. Em cada prece nós vamos responder: em vós confiamos, Senhor, todos. Vós confiamos, Senhor. Jesus, nosso refúgio e descanso, sustentai os passos da vossa Igreja na busca por revelar o rosto amoroso do Pai, que se preocupa com seus filhos, em especial os mais pobres, sofredores e marginalizados. Rezemos. Em vós, Jesus, bondade sem limites, inspirai-nos ações cheias de esperança e alegria para irradiar nos corações dos jovens a vivência do autêntico compromisso com a vida. Rezemos. Em vós, Jesus, palavra que jamais passa, acendei em nossos corações o fogo do Espírito, para que transfiguremos o mundo mediante o amor, a solidariedade, a compaixão e a partilha. Rezemos. Jesus, caminho, verdade e vida, que esta celebração ajude a nossa paróquia a se comprometer sempre com os mais pobres e miseráveis, colocando-nos junto deles para superar a pobreza e a miséria. Rezemos. Vamos também pedir a Deus pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Antônio Degan, José Notário, José Fernandes, Josias Marques e por todas as almas. E também pelo 30º dia de falecimento da nossa querida Amanda Costa. Também vamos aqui rezar em memória também da alma do Dom Bento Pressoto Olivetano, que faz um mês também. A Amanda, já falou. A Dona Elza Aparecida Hernandes. Do seu João, o João Aureliano Fernandes, esposo da Nena. Também vamos rezar pela saúde e graças de Deus para a Dona Celira Ramone, a Dona Laura Piacente, Seu Francisco Greco e também pela Elizabeth Hernandes.
Cristo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, roguemos o perdão de Deus, porque nós somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, irmãos, que roguei muitas vezes por pensamentos e palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa. A Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria, estando ao teu serviço, porque é uma felicidade duradoura e tão profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Profeta Daniel. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Da minha herança e do meu cálice está nas tuas mãos o meu destino. O Senhor estará sempre na minha presença. Com Ele ao meu lado, não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra, a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, e nem deixareis o teu fiel sofrer a corrupção. O Senhor me dará a conhecer os seus caminhos, os caminhos da vida, alegria plena em tua presença, delícia eterna à tua direita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Defendei-me, Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio. Amém. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato,
com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Fiquemos. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as forças que há no céu serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os seus anjos para reunir o teu povo, os eleitos, os escolhidos, dos quatro cantos do mundo, dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, vocês sabem que o verão está chegando. Assim também, quando vocês virem acontecer essas coisas, saibam que o Filho do Homem está perto. Está mesmo na porta. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Sentar um minutinho, vamos tentar fazer uma reflexão dessas leituras. Nós estamos no fim do tempo da peregrinação. No domingo que vem celebramos Cristo Rei, depois já começa o tempo do Natal, né? A preparação para o Natal. Mas o texto de hoje nos apresenta Jesus chegando no fim do seu caminho, da sua caminhada. Ele entra em Jerusalém e a gente vai percebendo que a conversa de Jesus vai ficando
ácida demais, vai ficando, não é agressiva, vai ficando assim, desconfortável. Como dizia bem antigamente mesmo, é um espeto, né? Ele vai falando sem medo de nada. Ele fala a verdade, sempre falou, mas agora parece que ele quer pegar na raiz das grandes questões. Ele questiona, por exemplo, o sentido da religião. Ele denuncia as elites religiosas do seu tempo e acusa esse pessoal. Vocês transformaram a religião numa figueira estéril, uma figueira que não dá fruto. Bom, vocês sabem que na Bíblia a figueira é uma árvore que é o símbolo do judaísmo, é o símbolo do judaísmo, a figueira. Por isso Jesus toma essas atitudes assim. Ele entra no templo, se encontra com aquela situação do domingo passado, né? Ele vai lá na sala do tesouro, vê aqueles ricos lá todos se exibindo, colocando dinheiro, se mostrando, fazendo aquela coisa. Depois ele vê a viúva, aquela pobre viúva que entra, coloca um quadrante lá e ele ousa dizer para todo mundo que a viúva deu mais para Deus do que aqueles caras. Né? Ele vai provocando esse tipo de... E pior, ele repete uma frase, uma expressão do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Não transforme a religião num bando de ladrão, numa organização criminosa, numa facção. Não transforme a religião instituída por Deus num covil de ladrão, diz ele. São expressões bastante fortes. É o fim do caminho dele mesmo, né? Jesus quer, ele fala essas coisas, ele vai no templo, dá chicotada em todo mundo, dá pontapé, vai na sala do câmbio, né? Que tinha no templo, tinha uma sala que era só para o câmbio. E faz aquilo que vocês já sabem, né? Agride todo mundo. A sala do câmbio existe ali. Moisés instituiu, né? Isso, né? A sala do câmbio. Tinha que ter, né? Porque o templo é tão sagrado que nada que é de fora do judaísmo poderia entrar dentro do templo. Então você está trabalhando, ganha em denário. Você ganha em denário, por exemplo, você não pode. Você tem que trocar o dinheiro, né? Para poder entrar no templo. Ele faz toda aquela coisa que deixa todo mundo com a cabeça meio boca, né? Fica meio esquisito. E no fundo ele está fazendo esse alerta, né? Ele quer purificar. Tem coisa que o ser humano é capaz de estragar e que não pode, né? O Deus instituiu o judaísmo, o templo, mas instituiu uma religião séria. Não estraguem aquilo que Deus instituiu a Igreja Católica. Por que nós temos mania de destruir, estragar? Então isso se chama purificar. É preciso purificar. Né? Preciso purificar o templo, purificar a religião. Porque no fundo Jesus quer salvar mesmo os inimigos, né? Ele quer salvar os amigos, os discípulos, mas quer salvar também os inimigos. E essa capacidade, acho que não sei o que é, só Deus que tem mesmo. Porque nós, seres humanos, vocês sabem, a gente é mesmo muito seletivo, né, nas coisas. Deus parece que não. Não se deve destruir uma coisa sagrada. Não.
Deus instituiu o judaísmo, o cristianismo. Deus instituiu coisas sérias. Não estrague, não deturpe, não transforme numa facção criminosa. A religião não é para ser uma facção, né? A religião não é para isso. Tem certas religiões que têm essa visão. Nós somos tal, eles são tal. Não existe isso, né? Isso é estragar o prazer, né, da salvação, é estragar o prazer da vida das pessoas. A gente tem que ter respeito. Quando Jesus perde a cabeça, quando ele percebe essas coisas. Aí ele chega em Jerusalém, então aí ele vê essa situação. A gente tem que ter respeito por Deus. Deus age na história. A gente não gostaria, né? Na verdade, né? Nós somos muito, né? Mas Jesus fala, por que você desrespeita a Deus? Eu bato com vocês, faço essas coisas. Eu quero que vocês tenham esperança. O povo não pode ficar apoiando o vinhateiro assassino, diz ele, em Mateus 12, em Marcos 12. Deus deu para nós o melhor. Não estrague. Jesus ficava possesso com essa história. Olha, você quer irritar Deus? Fazer isso. Não estrague a religião. Não destrua a religião. Respeite a religião. Respeite Deus. Essas controvérsias, esses litígios, é a marca do final da vida dele, né? É a marca do final da vida dele. Ao mesmo tempo, Jesus pede assim: vocês não se iludam com as coisas, né? Não se iludam com as coisas. Vai chegar um dia que em Jerusalém não vai ficar nada de pé. Mas Jerusalém, que é a cidade sagrada, a cidade santa, e não sei o quê, aquelas coiseiras todas, não vai ficar nada de pé. Entendeu? O templo que a gente acha que é tão não sei o quê, também não vai ficar nada de pé também. Mas a fé é muito mais forte que uma cidade. A fé é muito mais forte que as paredes de um templo. Não podemos desanimar. Deus vai corrigir as coisas. Deus vai corrigir tudo aquilo que o ser humano deforma, né? Trazendo dificuldade para ele próprio e trazendo dificuldade para os mais fracos, para os mais pobres, né? Mas o homem vai criando sistemas religiosos, econômicos, políticos e mais não sei o que da história da humanidade. Quem conhece sabe disso, que parece que existem para estragar a vida dos outros. Eu sempre digo assim, acho que o pessoal em Brasília se reúne para pensar assim, né? Vamos se reunir hoje. O que a gente vai fazer a semana que vem para estragar a vida dos outros? O que nós vamos fazer? Acho que é assim. Você não consegue imaginar um outro jeito de pensar. Parece que as pessoas se reúnem, são eleitas, não sei o quê, e isso é na religião, é na política, em tudo. Parece que é para estragar a vida dos outros, parece que é para estragar a alegria dos outros, né? Deus vai corrigir tudo, hein? E aí a gente entra nessa questão que o Daniel fala na primeira leitura, e também Jesus reforça no seu Evangelho, no capítulo 13, que é o capítulo bombástico, né? Do Evangelho de Marcos, onde Jesus garante, Daniel garante que Deus vai ganhar no final. Deus vai ganhar no final. Ele anuncia antecipadamente que vai vencer.
vai vencer os sistemas de morte, vai vencer a morte, vencer tudo essas coisas. E a força da ressurreição de Jesus é tão forte que vai fortalecer a caminhada da igreja, da comunidade, a nossa caminhada. Por isso Marcos pega lá em Mateus e Lucas dá esse contorno, vamos dizer assim, aquilo que a teologia chama de escatológico, né? Tem um ramo da teologia que se chama escatologia, é escatos, né? Escatos em grego é fim. A capacidade de olhar o presente com esperança do futuro. Você não tem um futuro. Futuro não é futuro. Futuro não aconteceu ainda, né? Você tem o passado, isso você tem. Você tem o presente que você vive, mas o futuro você não tem. Mas olhando o passado, por isso que o Marcos muito inteligentemente usa a expressão daqueles dias, né? E tem o presente, mas o futuro, né? A esperança. Realmente essa porcaria tem que mudar. E como que a gente vai mudar? Como que a gente vai conseguir mudar? Então aí vem toda essa reflexão, que no fundo é um juízo que se realiza. É um juízo. O mundo é assim, é assado. Espera aí um pouquinho. Isso não pode estar certo, isso não está certo. É um juízo que você está fazendo. Né? Você não quer que aquilo continue, aquilo coisa de errado continue. Você quer corrigir, você quer melhorar. Os apóstolos ficam doidos também, né? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Fala logo aí quando é que vai acontecer isso, pelo amor de Deus. Não. É muito legal isso porque, graças a Deus, ninguém sabe. Ninguém. Graças a Deus. Porque se a gente soubesse, a gente não faria esforço nenhum para nada. Jesus utilizava então essa linguagem, vez ou outra, que é muito marcante no livro do Apocalipse, que é uma linguagem assim. É um juízo do tempo presente, vivido por João, onde ele fala só de uma pessoa no livro do Apocalipse. Ele só fala de Jesus, só. O livro do Apocalipse é um livro belíssimo, cheio de esperança, né? Fala da vitória do povo, o povo vai vencer no final, né? Vai lutar contra isso, contra aquilo, esses poderes que chamam de bestas, né? Bestas do Apocalipse, aquela coisa, são os poderes, o poder econômico, o poder ideológico, né? Vai vencer essas bestas, não tem só uma besta, tem três na verdade. Vai vencer o poder político, o poder ideológico, o poder econômico. São forças, né, poderosas que o povo de Deus vai vencer. Jesus usava de vez em quando esse tipo de linguagem, que não veio dele, né? Veio dos profetas, e também não veio dos profetas, veio do povão. O povão usava essa linguagem, né? Esse jeito de falar. Jesus não muda nada. Ele não acrescenta nada. Ele usa aquela imagem clássica da tradição, como os prodígios cósmicos, né? Revelando o poder de Deus. Deus tem um poder de intervir na vida da gente. Deus tem esse poder. No final, o povo de Deus vai ganhar. Essa história de sol vai escurecer, de lua que não vai brilhar, de estrela que vai cair. Esses poderes do céu que serão abalados. Tudo isso são uma linguagem utilizada na tradição bíblica para falar do poder que Deus tem. Deus tem esse poder de intervir na sua vida, na vida do mundo e na vida individual, na vida pessoal. Deus tem esse poder. Você não está com tudo e não está próximo, não. Você que pensa que você está. Deus vem e puf, vira tudo, né? Então, é isso que ele fala, né? O poder de Deus. Deus tem poder de intervir no mundo, de intervir na vida pessoal,
Deus tem poder de fazer isso. Os profetas falavam assim, para que a gente entendesse essa história de que Deus não morre. Deus está vivo. Você que pensa que é o fim do mundo, né? Não é não. Às vezes vê uma coisa tão bárbara, né? Que você fala, é o fim do mundo mesmo. Não é o fim do mundo. É só uma expressão que você pode usar. Mas não é o fim do mundo. Porque Deus está vivo, né? Deus está vivo, Deus permanece vivo. Esse negócio de sol, de lua, não sei o que vai estregar isso é bobagem, né? Bobagem nesse sentido, não se compara com o juízo final, que é outra coisa. O juízo final é pior. Uma coisa é o juízo de Deus, outra coisa é o juízo final. E muitos confundem. Religiosos, inclusive, confundem o juízo final com o juízo de Deus. Muitas religiões confundem essas duas coisas, né? Quando Jesus morreu na cruz, Deus manifestou a sua opinião. Aquele terremoto todo que acontece lá. E o Mel Gibson, naquele filme A Paixão, não sei se vocês assistiram, é um belíssimo filme, o mais original possível da Bíblia é aquele filme do Mel Gibson, A Paixão. Ele colocou uma cena belíssima quando Jesus morre na cruz. Vocês lembram? Quem assistiu? Vocês assistiram, né? Eu acho. Tem uma cena final, aquela cena quando Jesus morre na cruz, aquela vento, vem uma lágrima do céu assim, não sei se vocês lembram disso. Uma só. Puf! E cai. É o juízo de Deus. O sofrimento de Deus. A tristeza de Deus também com a mãe de Jesus que está ali, com aquelas mulheres que estão ali, com as pessoas que estão ali. É o juízo de Deus, mas o juízo final é muito pior, né? Nós sabemos disso. A ressurreição de Jesus é o maior prodígio, né, de Deus que celebramos na Páscoa. Porque a Páscoa encerra um período de intervenção de Deus na história humana. Encerra esse período. Por isso que a Páscoa é tão importante para a Eucaristia, é tão importante para o sacramento do batismo, é tão importante para o sacramento da penitência. É um período, a Quaresma e a Páscoa, um período muito importante para a gente celebrar essa realidade, né? A força da ressurreição, a força salvadora da ressurreição de Jesus. E de fato a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte, é o juízo de Deus. Deus não deixou Jesus. É um juízo de Deus. Deus não deixou Jesus. Todo mundo pensou, bom, se livramos desse sujeito, morreu na cruz, graças a Deus, vamos cuidar da nossa vida. Até os apóstolos pensaram assim, né? Vamos cuidar da sua vida, voltar as vidinhas aqui de antes. Mas Deus ressuscita Jesus. Ele volta com as marcas do sofrimento, é lógico, né? Porque senão não tem graça para a vida. Essa intervenção de Deus é talvez a mais importante da Bíblia. A mais importante da Bíblia. O juízo final, minha gente, será o grande julgamento que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, bastava um, agora tem três, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, numa mesma natureza, vai realizar. A impunidade vai acabar. Esse é o juízo final. A impunidade vai acabar. Toda pessoa que foi malandra, sem vergonha, safada, vai se ferrar. Vai para os quintos mesmo dos infernos mesmo.
É o juízo final. Porque o juízo final não é a sua morte, é a morte da sua alma. O juízo final é terrível, porque acaba com a sua existência mesmo. Né? Acaba com a sua existência mesmo. E o Daniel diz lá, os bons e os opressores também vão ressuscitar. Só que uns vão para a vida eterna, outros vão para o inferno. O opróbrio, ele fala opróbrio, essa linguagem, não sei para que usa essa linguagem. Opróbrio, ninguém entende, ninguém sabe o que é isso. Vai para o inferno mesmo. Então o juízo final é pior do que você ter que enfrentar um pensamento de Deus, uma contrariedade de Deus diante da sua. O juízo final é essa correção definitiva. Correção definitiva. Toda pessoa, impunidade não vai ter chance. Não vai ter chance. E não adianta. Eu estou falando de impunidade aqui, eu estou falando de impunidade do jeito que a gente conhece aí, entendeu? Que existe, que é uma deformação, na verdade, da vida, né? A impunidade. O texto de Mateus capítulo 25, que fala do sermão do fim do mundo, que eu cito sempre para vocês não dão bola, vocês não ligam para essas coisas, é muito importante. Mateus 25, o julgamento final, o sermão do fim do mundo, é isso. O juízo, Pedro na carta, na segunda carta, no capítulo 3, Pedro diz que o juízo final é o novo céu e a nova terra, que é copiado lá pelo João do Apocalipse, né, que ele copia. É o novo céu e a nova terra. Esperamos, diz ele, conforme aquilo que Jesus falou para a gente, o novo céu e a nova terra. Que diferença vai ter daqui? Vai ter diferença, porque a marca do novo céu e da nova terra é a justiça. Diz Pedro, é a justiça. Então o cristianismo compreende que celebrar os tempos de peregrinação é se preparar para esse dia escondido. Esse dia escondido, esse dia, essa hora escondida, esse dia oculto, essa hora oculta, né? Como diz Jesus. Todo mundo queria saber. Pedro, André e Tiago, todo mundo ficaram em cima dele. Como é que é? Fala logo. Não. Daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Caminhamos com Ele e dele aprendemos. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus é o Senhor da história. Ele entra na sua vida, Ele muda a sua vida, Ele faz, olha, não pense que Ele não faz isso não, que Ele faz. Ele é capaz. Com Jesus descobrimos uma das realidades fundamentais da revelação. Ou seja, o fato de que os pobres, eles têm um lugar preferencial, não sei, um lugar privilegiado no coração de Deus, a tal ponto que perante o seu sofrimento, Deus perde a paciência, né? Olha, tem um texto lindíssimo do Eclesiástico, no capítulo 35, que eu gosto muito, que fala sobre isso, né? O fim. O que Deus vai fazer, meu Deus do céu? Olha, o texto é assim: a oração do humilde chega até lá. A oração do humilde chega até lá, até as nuvens. E a oração e o humilde não se consola enquanto não chegar até Deus. Para que Deus faça a sua justiça. Ele não se afastará, o humilde, enquanto ao Altíssimo não olhar para ele. Não fazer justiça aos justos e restabelecer a equidade. O Senhor não tarda e nem vai ter paciência com os opressores e os cruéis.
E esse livro do Eclesiastes, sabe o que Deus vai fazer com quem é opressor e cruel, malandro, safado, bandido, facção, organização criminosa? Sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar o fulano aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Plá! Deus vai quebrar o espinhaço, diz o livro do Eclesiastes. Deus vai quebrar o espinhaço dessa gente. Talvez não seja à toa que no dia de hoje o Papa Francisco, há 8 anos atrás, instituiu desse domingo que precede o Cristo Rei, para a gente refletir um pouco sobre a situação do mundo. Que mundo é esse que eles estão vivendo? Que negócio é esse? Que coisa esquisita. Ficou doido todo mundo? Então a cabeça está onde? Refletir sobre isso, a realidade dos mais pobres, a realidade de todo mundo, a realidade dos ricos também, né? Então, esse dia é muito importante porque fala do juízo, porque todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus para prestar conta de si próprio. É uma pena. Talvez o que você vai falar aqui seja um absurdo para vocês. Mas dá pena daquele rapaz que foi executado no aeroporto. Pena. Dá pena dele de se envolver com coisa errada. Um cara que já tem 18 milhões de reais na conta da Receita Federal, por que ele quer mais? Por que a pessoa entra no mundo das trevas através da ganância, da coisa? Por que a pessoa não consegue? Talvez ele tenha fé na vida dele, mas por que ele se perde? A consequência é essa. Tristeza completa. O que vai fazer agora? O que ele vai fazer? Quem sai ganhando? É triste. Ele não sai ganhando e nem quem armou, quem fez tudo, sai ganhando. Porque essas pessoas que armaram também, o que é delas está guardada. O que é delas está guardada. Então, Deus, Ele realmente, Ele quebra a espinha, Ele quebra o sujeito no meio mesmo. O opressor, o cruel, Deus quebra no meio mesmo, né? O coração de Deus é tão grande, né? É tão bom. Olha, na verdade, para pensar. Todos nós somos mendigos diante de Deus. Todos nós. Deus não olha para a sua grana, Deus não olha para nada. Todos nós, seja rico, seja pobre, tenha 18 milhões na conta, não tenha. Todos nós somos mendigos diante de Deus. Porque sem Deus, nem vida a gente teria. Vai estragar. Estraga. A vida é o bem mais precioso nosso, que ele não pode estragar. Não estrague a sua vida, não estrague a vida da sua família, da sua mulher, do seu filho, da sua igreja, do seu país, pelo amor de Deus. Você ficou louco? Perdeu o juízo? Todos nós, nessa perspectiva dos profetas, somos assim. Deus não olha a gente porque você tem isso, você tem aquilo, você é rico, você é pobre. Não, para Deus. Deus faz todos nós iguais mesmo. Somos pobres e mendigos diante de Deus. Porque Deus, sem Ele não teríamos nada. Né? Sem Deus, você não é nada. Aquele belo poema do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, né?
famoso, maravilhoso, tabacaria, né? Que começa justamente com essa consciência, né? Não sou nada, não quero ser nada, não posso ser nada, não sou nada. Começa assim. Vale a pena, procura lá a tabacaria de Álvaro de Campos. É uma pessoa. E você vê a consciência religiosa que existe ali, escondida, né? Do nada, né? Não teríamos nem a vida se Deus não tivesse dado para a gente. Não estrague a sua vida. Não estrague a sua vida. Não faça isso. Não estrague a sua religião. Não estrague. A religião que você tem não é facção. A Igreja Católica não é facção. A Igreja Católica não é time de futebol. Entende? Não é time de futebol. A Igreja é o desejo de Jesus Cristo para que nós pudéssemos continuar nessa luta mesmo. Porque muita coisa tem que ser corrigida. Às vezes que a gente vive mesmo como se a gente fosse o dono da vida, dono do controle, temos controle de tudo e tal. A gente acha que realmente, a gente pensa assim, é uma mentalidade mundana, né? A gente se ilude. A gente se ilude. Não tenha medo de juízo de Deus, porque o julgamento individual Ele faz, Ele vai fazer. A gente tem que ter medo do juízo final. Porque não se trata só essa morte que a gente tem aí, é bobagem. A outra morte que é o pior, né? O drama é a outra. Que é o julgamento final, é a extinção completa. Não é só do corpo, não, é da alma mesmo. A felicidade não se adquire transformando o mundo pior. A felicidade não se adquire espezinhando as pessoas, espezinhando os direitos das pessoas, espezinhando a dignidade das pessoas. É muito belo o texto do Evangelho de hoje, esse texto, Marcos 13, que é totalmente nessa linha, né? Sobre a realidade humana. A palavra do Evangelho não passa não, viu, minha gente? A palavra do Evangelho não passa não. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Só Deus sabe o dia, graças a Deus. Que bom. Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem. Porque o esforço você tem que fazer. Eu já disse para vocês, Deus gosta que a gente se esforce para as coisas. O esforço tem que fazer. A lida, o dia a dia, o cotidiano que você tem que vencer, é um esforço que você tem que fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso.
então encerra o tempo da peregrinação, chamado tempo comum, celebrando a festa de Cristo Rei. É uma festa cristã que foi introduzida. E depois começa o tempo do Natal. Minha gente, o Natal é a maior intervenção de Deus no nosso mundo. Não tem para ninguém. E quando de Mar Vermelho abrir, é tudo bichômetro comparado com o Natal. Tudo que as coiseiras que você vê não é nada comparado com essa decisão de Deus de vir ao mundo, conviver com a gente e salvar a gente. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória. Senhor nosso Deus, que sois o único a saber o dia e a hora em que vai chegar o teu reino, ajudai-nos a construir convosco, desde agora, o novo céu e a nova terra que esperamos. Conceda-nos também, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do teu nome nos obtenha a graça de vos servir fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, leva-os graças sempre em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, nós também aqui nesse domingo, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora, aquela noite de quinta-feira santa, em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir melhor, celebrando esses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da nossa igreja, da igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Algacir,
Dom Munhaque, e também com todos os padres presentes das paróquias do Brasil inteiro. Muitos deles, de coração verdadeiro e sincero, lutam junto pelo bem-estar do povo de Deus e assim professam, praticam a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma do Dom Bento Pressoto, a alma da Amanda Costa, da Dona Elza Aparecida Hernandes, do João Aureliano Fernandes e de tantas outras pessoas que partiram deste mundo. Admita, Senhor, a todos na luz da Tua presença, que é santificadora, salvadora. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que estamos aqui nesse caminho, caminhando, peregrinando nesse mundo. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo o Senhor escolheu e chamou para viver essa amizade, para cantarmos os Teus louvores por Ele, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Chegando. Olha, mas Nossa Senhora, daí você tem uma noção do significado da mãe de Jesus nessa história toda, hein? Se ela falasse não, hein? Estaríamos tudo lascados, perdido mesmo. Afunhanhado, como diz meu pai. Tudo afunhanhado, lascado mesmo. Ela tem um papel importantíssimo na história da salvação do ser humano. Ela nos leva a Ele, a Jesus, nos conduz a Jesus. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno que entreis em minha morada, mas dizei-nos, corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Bom,
Coisa séria. É para brincar em serviço, né? Não é para brincar em serviço. Deus vem corrigir tudo. Não tenham dúvida a respeito disso. Eu estou meio assim, pensando muito na família desse rapaz, coitado. E foi depois no aeroporto. Eu não estou pensando nele não, porque uma pessoa gananciosa. Os pecados capitais, minha gente, são 7. Eles são pecados capitais mesmo, entendeu? Todos eles levam à sua destruição. Ganância, avareza, inveja, essas coisas todas. Não é possível, a gente tem que ter essa, sabe, essa noção da vida, né, das coisas, né? É triste isso. É triste. Tudo é assim, A gente sabe que ele é bandido também, que ele é criminoso. Claro que ele é criminoso, imagina. O cara é formado, trabalha, é bem sucedido, né, no ramo dele. Não é daquele tatuapé, né? Eu não entendo. Olha, realmente eu tenho muita dificuldade para compreender que a pessoa chega nesse ponto de não valorizar mais nada. Ele tem tanto dinheiro e no fundo não tem nada. O que adiantou? É capaz até da mulher dele, dos filhos dele, não ter direito a nada. É bem capaz. Tá vendo? Ele morre, estraga a vida da mulher, estraga a vida da namorada, sei lá o que é lá, dos filhos, estraga a vida de todo mundo. Mas é duro isso, é triste, né? É lamentável, né? Que isso aconteça com o ser humano, essa coisa pessoal, né? Coisa individual mesmo. Nós todos somos assim. A gente tem tudo isso dentro da gente. Se a gente não prestar atenção, se a gente ficar atento, a gente vai para o mesmo lado. A gente tem essas coisas na gente. Você tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção na caminhada, né? Não estrague a sua vida, meu filho. Não estrague a vida da sua mulher, dos seus filhos, não, sabe? Não estrague a sua vida. Como dizia minha nona, comer um pão com ovo dado por Deus é muito mais abençoado que um filé mignon dado pelo diabo, meu filho. Entende? Essa é a verdade. Comer um pão com ovo dado por Deus é uma bênção. Comer um filé mignon dado pelo diabo é o fim do mundo. Seu. Né? Então é interessante, né, o julgamento, né? Todos nós seremos julgados individualmente. Ninguém vai escapar, hein? Até vocês que fingem que é santo aí também estão lascados, né? Todo mundo vai. Até o santo de pau também vai ser julgado. Não brinca de serviço não, né? As instituições todas também serão julgadas. Ninguém vai escapar. Agora, eu tenho medo do juízo final. Já imaginou? Ai, meu Deus do céu. É duro. Vamos lutar para o mundo ser melhor, ser mais justo. Começa a gente mesmo sendo assim, né? Praticando mais a justiça, né? Tentando ser mais honesto possível na vida e com Deus, amando a igreja, respeitando as religiões. Tem respeito, né? Não transforma a religião em facção, em organização criminosa, né? Não dá certo. No fim das contas não dá certo, não. Tem que ter respeito. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco está na hora de armar o presépio em casa, né? Não é domingo que vem, no outro. É no outro domingo? Que dia que arma o presépio em casa? Não é no outro domingo? Não é domingo que vem, dia de Cristo Rei?
Que dia que arma o presépio em casa? É domingo que vem? Ah, é. Que dia que cai? 8. Presépio, árvore de Natal também nesse dia. 1º de dezembro? É isso. Então, começou o advento, já vamos nos preparando para essa maior intervenção de Deus na vida, hein? Na história do ser humano. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Tenham coragem na vida. Deus abençoe vocês. Sejam pessoas boas, viu?